Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E como se vence um debate? Seja emitindo uma opinião na internet, seja na mesa do bar com seus amigos, ou seja, sei lá, convencendo seus pais a te emprestar o carro, você tá sempre debatendo. E será que existe uma forma de medir ou formalizar o que é um bom debate, o que é um bom argumento? Debates são uma excelente ferramenta para expor suas ideias, para entender a ideia do outro. Não é à toa que essa ferramenta é muito utilizada em época de eleição para que a população conheça melhor os seus candidatos. Esse ano a gente tem eleição para presidente e logo vão começar os debates. Aliás, se você estiver precisando conhecer melhor os pré-candidatos à presidência, dia 29 de julho, o Desperciência, junto com o Science Vlogs, está organizando um debate com os pré-candidatos à presidência para falar especificamente sobre ciência. Vai ter live no Facebook do Desperciência e no YouTube do Science Vlogs Brasil. Mas isso foi só um parêntese, porque o que eu quero falar agora é que eu sempre achei debates muito difíceis de se formalizar. O que é um bom debate, um debate ruim? Mal os seres humanos conseguem fazer debate, imagina uma máquina. Argumentos, ideias, avaliar isso é muito subjetivo e, na minha humilde opinião, era algo muito humano e que a gente estava um pouco distante de conseguir com inteligência artificial. Lê do engano, porque a IBM está trabalhando desde 2012, infelizmente eu não tinha ouvido falar até pouco tempo, num projeto chamado Debater, que é exatamente isso. É uma inteligência artificial capaz de discutir, consegue ouvir a ideia do outro e construir um argumento para tentar convencer a pessoa do contrário. Subsidizing space exploration is like investing in really good tires. It may not be fun to spend the extra money, but ultimately you know both you and everyone else on the road will be better off. Esse projeto ele teve um debate ao vivo recentemente e foi super impressionante porque, apesar de não estar perfeito ainda, claro, é um problema muito difícil de lidar, mas em alguns casos o pessoal assistindo votou que o debater se saiu melhor do que a pessoa, especialmente, e isso é muito legal, porque o argumento dele era mais embasado. E é isso que eu gosto tão legal de inteligência artificial, que me empolga tanto de automatizar esse tipo de tarefa, porque com a inteligência artificial a gente consegue trabalhar com quantidades massivas de dados. Um computador consegue cruzar a informação de uma quantidade absurda de dados e agora consegue construir um argumento em cima disso. É especialmente isso que o debater faz. Não é que ele tem uma opinião a respeito de nada. Ele analisa um corpo de documentos, né, levantado pelo pessoal da IBM, e a partir dessa análise ele consegue detectar o que é um argumento, se o argumento é a favor ou contra, qual que é o sentimento por trás desse argumento. Eu separei aqui no site, deixa eu dar uma pescadinha que já foi dormir o computador. Eu separei aqui a página do projeto do Debater pra gente olhar juntos a quantidade de pesquisas que eles tiveram que fazer pra chegar onde chegou. Porque foi coisa de dezenas de papers, não é pouco trabalho pra conseguir argumentar. É até interessante levantar, antes da gente entrar na parte da pesquisa, esse projeto da IBM ele evoluiu em cima de outros projetos. A imagem tá meio pequena, talvez eu coloque na tela, mas eles mostram aqui que eles partiram de filtros de spam, aqueles sistemas mais simplesinhos que separam o que é e-mail de verdade e o que é spam. Passaram para assistentes virtuais, que é perguntas e respostas, igual a Siri, a Cortana, a assistente da Google também, que responde comandos mais básicos. Partiram para o Watson, que venceu aquela competição de perguntas e respostas, que já era um domínio mais aberto, mas era limitado só a responder perguntas. E o próximo passo depois do Watson foi esse Project Debater, porque ele não só consegue responder perguntas diretamente, ele também consegue debater, o que exige convencimento, que é completamente diferente. Então, partindo para pesquisa agora, eles separam alguns tópicos do que foi pesquisado para fazer o Debater. Primeiro foi mineração de argumentos. Dado um corpo de dados, de documentos, ele precisa interpretar esses documentos e identificar que parte desses documentos são argumentos, onde estão as evidências, que tipo de evidências são. E a coisa mais legal disso é que ele consegue dividir as evidências
em estudos, opinião de expert e evidência anedótica. Pra quem não sabe, evidência anedótica é quando você tem um caso, sei lá, não sei aonde, onde aquele negócio deu certo. Minha tia disse que cura de cristal funciona, porque nada tinha funcionado, mas a cura de cristal funcionou. Sendo que é um caso, não teve estudo, não teve nada, foi só a tia que você ouviu falar, sabe? Inclusive já até me levantaram a possibilidade de, será que um sistema como o Debater conseguiria detectar fake news? Se você só encontra evidência anedótica de um determinado assunto, é bem provável que ele não seja verdade. Então, um spin-off desse Debater poderia ser a detecção de fake news. O segundo macrotópico dessa pesquisa, que foi classificação de posicionamento, contra ou a favor, e análise de sentimento. Se um argumento é positivo ou negativo em relação àquele tema, se a pessoa está a favor ou contra aquele argumento, aquele conceito, aquele assunto, o que é muito importante, né, para ele construir esse corpo de conhecimento. Agora, uma coisa que é muito interessante, quando o Debater estava argumentando, ele não se preocupou só em cuspir informação do lado positivo da coisa. Ele se preocupou também em contrapor os pontos negativos. É interessante que em um momento ele diz assim, meu oponente pode argumentar isso, isso e isso, mas é interessante levar em consideração tal e tal coisa. Ele faz uma pesquisa que realmente olha os dois lados da moeda, isso é muito interessante. Agora, gente, claro que não tá perfeito, tá? Isso foi só um experimento, um showzinho, né, que eles fizeram, mas é interessante perceber que, mesmo limitado do jeito que ele tá, ele conseguiu ganhar um dos desafios porque ele trouxe informações, porque os argumentos dele foram embasados, o Project Debater, o computador no caso. Aliás, tem um dos papers que tá aqui nessa lista de milhares de papers que tem, que é sobre enfatizar palavras. Tá aqui, enfatizando palavras e frases, que eu achei muito interessante porque eles tiveram essa preocupação de enfatizar as partes certas do argumento. É uma coisa que parece detalhe, mas é muito importante no sistema de forma geral. E assim, tem muito mais coisa técnica que daria pra falar. Como eu disse, é um compilado de pesquisas gigantesco que levou à produção do Debater. E eu quis trazer isso aqui hoje pra mostrar pra vocês que uma coisa como argumentar, que é tão difícil até para seres humanos, tá começando a ser possível usando a inteligência artificial em cima de décadas e décadas de pesquisa, porque ele é uma expansão do Watson, e o Watson é resultado de anos de pesquisa da IBM. Para quem não conhece o Watson, eu acho até que merecia um vídeo, eu não tenho um vídeo só dele. O Watson foi usado no programa de perguntas e respostas, inclusive ganhou esse programa. Ele é utilizado para auxiliar diagnóstico médico, então ele consegue cruzar informação de sintomas de diferentes fontes e dar o diagnóstico. Isso dá sentido àquilo que ele consumiu, à informação que ele consumiu. Então, uma expansão do Watson é conseguir analisar uma imensidão de documentos e conseguir criar um argumento convincente em cima disso, que não é só cuspir informação. Tem uma coisa muito importante que eu preciso levantar, que muita gente está falando que é interessante uma máquina capaz de argumentar, que ela vai poder ser usada de forma imparcial, que humanos têm vieses e preconceitos próprios e a máquina não vai ter esses preconceitos. A gente precisa tomar muito cuidado com essas afirmações, porque não é bem assim que a máquina não vai ter viés. A gente fez um vídeo aqui recentemente no canal onde eu citei o livro Weapons of Math Destruction, que é matemática para destruição em massa. O trocadilho não traduz tão bem, mas é um livro que fala justamente isso, que modelos matemáticos, eles são uma grande máquina de incorporar vieses, porque eles modelam em cima dos dados, ele vai simplesmente formalizar o que o dado diz. Então, se o corpo de documentos que o Debater consumir carregar algum viés social, ele vai reproduzir esse viés no discurso dele. Claro que ele não vai ter um viés individual como eu tenho, como você tem, que é diferente do meu. Ele vai ter o viés do conjunto de informações que ele consumir, que de uma forma ou de outra é o viés da experiência dele. Do mesmo jeito que eu tenho o viés da minha experiência e você tem o viés da sua, o Debater vai ter o viés do que ele consumir.
Então tem que tomar muito cuidado quando fala que máquinas são imparciais, principalmente porque ele é um compilado de modelos de aprendizado de máquina, então certamente ele está incorporando uma série de vieses, ele não é imparcial. Essa afirmação ela tem que ser feita com muito cuidado e com N ressalvas. Então basicamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham essa preocupação de não achar que debate é quem grita mais alto, debate é quem fala mais forte, quem pisa mais firme. Debates são argumentos. Argumentar é uma coisa muito gostosa, estar aberto a ouvir a opinião dos outros e dar a sua opinião de forma educada é a melhor coisa que existe. A palavra discussão não era para ter uma conotação tão negativa. Quando a gente fala que discutiu com alguém, parece que brigou com alguém, quando não é. Discutir é trocar ideias. E o fato do debater ter se saído bem no debate significa que argumentos funcionam. Olha só, você trazer evidências, de preferência não anedóticas, funciona, convence as pessoas. Então, quando você entrar num debate, tenta argumentar, tenta procurar fatos que suportem o seu argumento. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigada a quem apoia o nosso canal através do Padrim, do Patreon, do PayPal, do PicPay. As informações estão todas aqui na descrição do vídeo. Eu vejo vocês semana que vem. Um abraço, um beijo no coração e tchau!